E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caríssimos ouvintes, amigos ouvintes, retornamos aqui a fim de continuarmos a estudar a obra Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, uma satisfação estarmos novamente juntos para o estudo da obra André Luiz, o livro Nosso Lar. Hoje dando continuidade ao capítulo 4, o médico espiritual. Nós, no programa passado, nós estudamos aquela situação em que o André Luiz, ele é auscultado pelo Dr. Henrique de Luna, o médico espiritual de Nosso Lar, e que diz para ele que ele chegou ao mundo espiritual como um suicida indireto. E o doutor começa a examinar ele e diz que, além do câncer que ele teve, que foi causado pela sífilis também, o maior problema da doença dele foi o temperamento dele. Ele era uma pessoa irascível, mal-humorada e nada fraterno. E isso contribuiu muito. Ele mesmo diz que a doença dele poderia ter levado mais tempo. Ele poderia ter ficado no corpo mais tempo. O temperamento ajudou muito a esse tempo ter sido reduzido. Por isso ele é considerado um suicida indireto, porque ele poderia ter vivido mais tempo no corpo e, infelizmente, pelo seu comportamento mental, espiritual e também o próprio comportamento no dia a dia, o levou a reduzir essa oportunidade que ele tinha, que era muito maior. Nós vamos continuar a ler a partir do parágrafo 11, porque a gente parou no meio dele para dar uma continuidade. Parágrafo 11. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A ocusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia, talvez, não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Outra questão muito importante que o André Luiz está trazendo para a gente. Além do próprio comportamento, ele recebia vibrações negativas. Porque, como ele tratava mal as pessoas pensavam mal dele. Então, além do comportamento dele enquanto encarnado, além do temperamento difícil dele, a coisa também se agravou porque ele recebia de volta tudo que ele mandava para as pessoas, todo o mau humor, toda a impaciência. Na realidade, as pessoas desejavam mal a ele, queriam que ele se danasse, vamos dizer assim. Todo mundo falava, quando ele passava, que homem antipático, deveria ser assim, não dá nenhum bom dia. Olha, pensa o quê? Que só barrento, porque ele é médico, azedo, ele tem o rei na barriga. Isso tudo eram vibrações que eram jogadas para ele. E Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, Allan Kardec vai falar o título do capítulo, não, o título da revista de março, né, o título do artigo da revista de março de 1868 são as curas espontâneas. E Allan Kardec vai dissertar sobre as curas
que eram feitas à época, algumas na mesma hora, que os espíritos curavam à mesma hora, e outras que não conseguiam ser curadas na mesma hora. E nesse artigo ele vai falar das contaminações fluídicas. Kardec fala que existem doenças que são a desorganização da molécula física, né, da molécula do nosso corpo, das moléculas do nosso corpo, mas que existe a contaminação fluídica, que é isso que André Luiz está colocando. Quem quiser ler o artigo é muito interessante. Eu só pincei um parágrafo desse artigo, repetindo, da Revista Espírita, de março de 1868. Kardec coloca assim: tal é o grande número de doenças cuja origem é devida aos fluidos perniciosos de que é penetrado o organismo. E ele vai falar que não é que existem fluidos que penetram o nosso corpo e que causam doenças. É o que André Luiz está colocando, é a mesma coisa. André Luiz, ele foi contaminado pelos fluidos negativos que as pessoas mandavam para ele. Se mandavam para ele, mandam para nós também. E qual é a base disso tudo? Quer dizer, em todos nós, né? Vamos dizer assim, todos nós, porque eu estou falando aqui da situação do André Luiz, do comportamento, mas nós nos comportamos assim, vez por outra. Imagina. Tá? Ele não é um personagem aqui que a gente traz para criticar, não é isso não. O André Luiz, o ensinamento da obra é para nós nos inserirmos nela. Nos enquadrarmos enquanto é tempo. Nos enquadrarmos e nós estamos nas histórias. Às vezes a gente comenta assim lá no centro, o André Luiz, eu gosto do André Luiz porque tem casos, né? São os casos, né? A lição de Jesus através dos casos. E às vezes eu acho que eu apareço no caso daquele, olha, sinceramente eu acho que eu apareço em quase todos os livros, porque são situações comportamentais de espíritos ainda endividados, e como a Teresa está colocando, das ondas mentais, devido ao nosso comportamento com o nosso próximo, tudo. E isso tá, a raiz de tudo isso está na palavra egoísmo. Porque o que é o egoísmo, né? É o bem para nós, depois para nós, depois para nós também. E para nós, se sobrar um pouquinho, para que a gente ama se fizer o que a gente quer, né? Porque também briga, também tem. Então é o egoísmo, né? E aí, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós estamos falando aqui de irritação de fluidos, né? Capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo. No item 9 ele coloca a cólera. Não é o cólera. O cólera é como o cólera é o vibrião. É o vibrião, mas é a cólera. Então, vocês vão me dar licença para a gente ler aqui só esse trecho aqui. O orgulho, ele começa assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. E é sempre assim, né? Ninguém sabe menos do que eu. Ninguém sabe, aliás, desculpa, ninguém sabe mais do que eu. Eu não errei. Fulano é que não me disse direito, e vai por aí afora. Aí ele continua: a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. E aí vem as consequências que a gente está vendo aqui no caso do André Luiz. E ele não era espírita, ele não tinha o conhecimento que a gente tem. Ai, não é? Mas Jesus falou para a gente ser manso e pacífico, porque às vezes a gente acha que é o espiritismo que inventa algumas teorias. Não, mas a responsabilidade aumenta, porque está mastigado. E, né? Antigamente, minha mãe, quando tomava lição do colégio, está mastigado, tudo é só você engolir. Né? Aquela educação prática que tinha antigamente. Né? Então é assim, o espiritismo está mastigado, é só engolir. Então, o que Kardec coloca aqui? O que sucede então? Entregai-vos à cólera. E ele diz para a gente pesquisar a origem desses acessos de demência passageira. Ele chama de demência passageira, que vos assemelha ao bruto, fazendo-os perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido.
O orgulho foi ferido, pois é. Né? Então, a situação de que a gente deve se... A causa profunda da nossa cólera, muitas das vezes, é nosso orgulho, não é isso? Então, vamos reler novamente esse pedaço que é muito importante para a gente meditar nele e se lembrar, quando a gente começar a achar que ninguém pode aborrecer a gente, ninguém pode contrariar, ninguém pode cortar a frente do nosso carro, não é? No trânsito, aí vai. Não está falando comigo, não. Então, continuando do parágrafo 11º. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Por isso que hoje muitos médicos, muitos terapêuticas falam em livros de autoajuda que a gente deve cultivar pensamentos de otimismo, bons pensamentos, orientam a meditação para que a gente possa se acalmar, porque isso influi muito na nossa saúde, na saúde física. Se a saúde espiritual não estiver bem, a nossa saúde física vai estar muito pior, porque é um reflexo dela. Às vezes você vê uma competição, alguns atletas passam, às vezes se dedicam a vida inteira, né, para aquele momento ali, você vê o esforço da pessoa, mas às vezes ele naquele dia não está bem por algum aborrecimento, e o rendimento não sai a mesma coisa. Não sai. Né? Às vezes dá pena, você vê que a pessoa tinha merecia um resultado melhor naquele ali. É o esforço que ela fez a vida inteira para aquilo, seja qualquer modalidade esportiva, né? Vamos dizer assim. Mas às vezes ele não está bem, e hoje em dia se sabe tudo por causa da internet, da mídia, e às vezes sai no jornal, fulano teve um aborrecimento assim, um assado durante a semana, e aí o resultado não é a mesma coisa. Por quê? Perturbou a questão do pensamento, né? Alterou alguma coisa. Isso. Continuando. Depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Olha só que interessante. Ele está falando para o André Luiz que ele próprio é o algoz da sua enfermidade, ele próprio é o causador da sua doença. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai colocar a questão das causas atuais das nossas aflições, porque nós, os espíritas, temos que tomar cuidado, porque a gente pode achar que tudo que nos acontece na vida é por conta da encarnação que passou. Ou culpa do obsessor. Ou então culpa do obsessor, né? Obsessor. Eles têm as costas largas. Mas não, no capítulo 5, Kardec coloca no item 6 as causas anteriores das aflições. E no item 5, ele vai falar das causas atuais, que são muito mais numerosas do que as outras. Item 4. É o item 4, né? Então, no item 4, ele vai falar que as causas atuais das aflições são muito mais numerosas. Tem um pedaço que ele diz assim: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Então, a nossa gula, que é o nosso desequilíbrio alimentar, ela pode gerar gota, diabetes, não é verdade? Pode gerar algumas doenças renais. Junto com a intemperança, problemas no fígado,
Então a pessoa não nasceu para ter problema no fígado, mas às vezes a má alimentação gerou essa enfermidade. Então, ele é o que o Henrique de Luna está falando para o André Luiz. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? A gente viu que ele comia muito, que ele bebia. E isso tudo, de alguma maneira, deteriora o órgão. Os rins foram esquecidos. Nós temos também, Tereza, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. O título Kardec coloca é assim: cuidar do corpo e do espírito. Então é para cuidar dos dois, né? Tem um livro que eu não me recordo, mas eu vou trazer no próximo programa, se Deus quiser. Ele diz assim que o Emmanuel, ele diz assim que o nosso endereço, no final das contas, a gente mora no Brasil, no Rio de Janeiro, nosso caso aqui na Penha, mas você mora na realidade no seu corpo, última morada sua. E ele fala da máquina maravilhosa que é. Só que nós estamos vendo coisas além, que é o pensamento, a irritação, o comportamento mental. Então, nós temos que juntar as duas coisas. Por isso que Kardec coloca aqui, cuidar do corpo e do espírito. E no o item 11, né, desse capítulo. E lá no finalzinho ele diz assim: amai a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo. Ele fala igualmente. Instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então ele está colocando responsabilidade. Agora, é claro, lógico, nós temos... Kardec era o bom senso encarnado, né? Segundo o Camille Flammarion. E realmente é. Nós devemos ter o bom senso de raciocinar que cada caso é um caso. No livro Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano, não sei se é o Dimas. Agora eu me recordo, vocês desculpem, eu não estou recordando o personagem. E ele desencarna com o corpo todo deteriorado, mas pela ação... É o Dimas mesmo, né? O fígado. O André Luiz questiona que o André Luiz fofoqueiro, desculpe o termo, mas às vezes é. Ele questiona e fala assim... Delicadamente ele fala assim, em outras palavras, ele não foi pelo suicídio também não, porque eu fui. Sim, né? Mais ou menos assim. Isso é bem lembrado. Então, e aí o guia fala assim, olha, eu não sei se é o caso. Claro que sabe. No Obreiros, né? No Obreiros da Vida Eterna. Eu não sei se é o caso. Mas no caso, claro que ele sabe. O Caridade diz, né, se fosse a gente, já jogava na cara, mas não somos nós, né? Então, por isso que ele é o guia. Aí o guia fala assim, olha, eu não sei se é o caso, mas no caso dele aqui, foi pelo trabalho no bem. Isso, ele não tinha condições de fazer diferente. Aí é diferente. Porque aí cada caso é um caso. Ele por isso desgastou que a gente não, as suas forças físicas no trabalho do bem. Ele não tinha condições de se tratar. E aí entra uma porção de coisa. Agora, se nós temos a condição e não fazemos, é suicídio indireto, começando pelo relaxamento. E ele diz isso aqui bem claro no Evangelho. É para cuidar do corpo e da alma. E no livro... Há um livro muito bom, gente. Aliás, qual é o livro do Emmanuel que não é bom, né? É difícil. No livro Instrumentos do Tempo, o nome do livro. É do Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tem uma página intitulada No Corpo. No Corpo. É o capítulo 11 desse livro. Eu só vou ler um trechinho só, porque é assim, que é o que mais nos interessa. Há quem menospreze o corpo, alegando com isso honorificar a alma. Então a pessoa deixa o corpo para lá, eu vou honorificar a alma. E no nosso caso não faz nem uma coisa nem outra, porque continuamos egoísta e orgulhoso, dá no mesmo. E ele continua. Então eu vou repetir. Há quem menospreze o corpo, alegando com isso honorificar a alma. No entanto, isso é o mesmo que combater a escola, sob o estranho pretexto de beneficiar o aprendiz. Olha, Emmanuel é fora de série, o poder de síntese. É o mesmo que você combater a escola para beneficiar o aprendiz que está estudando dentro da escola.
Quer dizer, não há como dissociar uma coisa da outra. Agora, tem os exageros. Aí é diferente, o desequilíbrio. Eu só vou cuidar do corpo, eu só estou interessado nisso. Não, não é assim. Aí já é outro desequilíbrio, é outra coisa. O que Kardec coloca no Evangelho que nós lemos é cuidar do corpo e do espírito. As duas coisas, se você tiver a condição para tal. No caso do Dimas, né, Tereza? Ele era médium espírita. Médium, ele não tinha condições. Não é porque, aliás, não é porque era médium, não, tá? Eu sou médium, não sei cuidar do corpo. Pelo amor de Deus, também não é isso, não. É porque o André Luiz questiona, porque a desencarnação do Dimas foi toda preparada. A mãe veio recebê-lo, olha que beleza, não é? Você poder ser recebido pela sua mãe, alguém que você ama. Aí ele fala, mas então ele também gastou o fígado, gastou os órgãos do corpo físico. Ele estava com um pouquinho de inveja, né? Eu também acho. Então, tadinho, ele estava com um pouquinho de inveja, né? Então somos nós agimos da mesma maneira. E aí o mentor diz para ele, não, ele gastou as energias físicas dele no trabalho, ajudando as pessoas, como o Marco colocou. O Chico, né, Tereza? O Chico trabalhou também naquela manufatura de algodão desde pequeno. Aquilo ali não tinha proteção, não tinha, né, proteção que tem hoje, lei trabalhista e tal, não tinha nada. Ele respirando aquilo ali, adquiriu bronquite, depois começou a crescer, trabalhar no bar do seu Felizardo, parece? Não lembro. Um armazém do seu Felizardo, vendia lá as coisas, tinha que cuidar da família toda. Que tempo que esse menino tinha para cuidar? Que corpo, coitado. Mal tinha o que comer. Quer dizer, é diferente, mas aquilo ali é um santo, é missionário, né? É diferente, é outro patamar, como diz o outro. Bom, continuando. O parágrafo seguinte. Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Ele já está começando a falar, mas meu Deus, será que ele não está com pena de mim não? Já não chega não eu receber essa notícia? Mas é que o André Luiz já estava preparado para a verdade, porque isso é um aprendizado que nós devemos ter com os espíritos bons, que nem todo mundo está preparado para a verdade. A maioria das pessoas só está preparado para a consolação, mas ele não. Ele já estava preparado para a verdade. Então, foi dito a ele o que realmente, por que ele estava naquela situação em nosso lar, por que ele foi taxado de suicida, não só pelos espíritos que conviveram com ele nas zonas inferiores, mas também lá no hospital. E ele agora já está começando a achar que está sendo demais. Mas os espíritos bons sabem avaliar que condição nós temos já para receber algumas notícias. Infelizmente, o André Luiz, de alguma maneira, ele teve que saber isso como os espíritos dizem, né? A verdade é como um diamante, uma pedra preciosa, mas não deve ser atirada. Ela deve ser oferecida na medida que o outro tem condição de receber. De receber, não é? Porque senão ela fere, né? Então, como você falou, preparado para a verdade, não é todo mundo que é assim. E nós vamos ver nos livros do André Luiz casos em algumas situações, algumas situações de o espírito não falar o que deve falar, omitir. Nas obras de Emmanuel, nós vemos no caso do Paulo Estevo, né? O personagem Gesiel, o espírito de alta envergadura, dizendo que foi ele que fez uma coisa que ele não fez para salvar o pai. Sim. Quer dizer, a situação da verdade é uma situação que deve ser bem explicada. Então, caros amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muito obrigada pela atenção. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus continue nos abençoando com a sua paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.